Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Lindbergh Farias. E o nosso tema é uma análise desse momento político que vivemos aqui no Brasil. Senador, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. Prazer. A questão da conjuntura política é foco de todas as reflexões e debates no plenário da nossa casa, né? E essa semana o senhor começou fazendo uma avaliação de que mudou um pouco a tensão que o governo vivia em relação à possibilidade ou não do impeachment, ela se alterou nessa semana. Mas esse é um tema que tem recebido crítica por parte da oposição com relação à repactuação do governo, dizendo que, na verdade, o governo não está fazendo uma recomposição, e sim fazendo um balcão de negócio. Até que ponto uma coisa está ligada à outra e como é que o senhor vê esse movimento de repactuação do governo? Olha, deixa eu te contar, o PMDB decidiu sair do governo. É natural que o governo construa uma outra maioria, faça uma reforma ministerial para barrar o impeachment e governar o país. Todo presidente da República, todo governador de Estado, seja no Brasil ou em qualquer país do mundo, tem que ter maioria parlamentar. Então é um jogo legítimo. O que não é legítimo é o que aconteceu, por exemplo, na campanha da reeleição de Fernando Henrique Cardoso, que foi comprado votos de parlamentares. Teve parlamentares que gravaram isso, venderam o voto por 200, 300 milhões. Isso não pode acontecer. Agora, o governo rearrumar a sua base, porque o PMDB decidiu sair do governo, o governo tem que fazer isso. E eu acho que o governo está fazendo muito bem. Por quê? Porque houve uma mudança na sociedade também. A coisa do impeachment, que estava com fôlego, depois daquela segunda-feira, quando apareceu aquela foto, todo mundo de mãos para cima. O dia do desembarque. Dia do desembarque, Eduardo Cunha, aquilo acendeu uma luz amarela e muita gente que é contra o governo, que estava indo para as ruas, que as pessoas perceberam o seguinte: tem gente querendo se aproveitar de uma manifestação legítima das ruas para assaltar o poder. Foi ali o velho PMDB de guerra, Michel Temer e Eduardo Cunha, e assustou mais ainda o fato do Eduardo Cunha virar o segundo da linha sucessória. A gente tem dito aqui o seguinte, é como se tivesse uma chapa do golpe. É Temer e Cunha. Eu acho, sinceramente, que as passeatas pelo impeachment vão cair de número. Porque eu já vi muita gente que está contra Dilma, mas que ficou assustada e disse, não foi para isso que eu fui para as ruas, para entrar o Temer. E tem mais uma coisa, o Temer vai tentar salvar Eduardo Cunha. A jornalista Mônica Bergamo, na semana passada, colocou na sua coluna de um acordo para que Eduardo Cunha deixasse de ser presidente e Temer ajudasse ele, depois que ganhasse, para ele não ser cassado. Os dois são irmãos siameses, entendeu? Temer vai de todas as formas tentar proteger Eduardo Cunha para que os podres dele não apareçam, porque eles eram muito ligados. Então eu acho que isso... Mas essa influência no STF também é meio remota de conseguir fazer, né, senador? Não, mas dizer que era um acordo para ele renunciar à presidência da Câmara. Entendi. E construir, com Temer já presidente, uma maioria de votos para impedir que ele fosse cassado. Então, o presidente tem peso nisso. Blindá-lo dentro da Câmara. Blindá-lo dentro da Câmara. Eu acho que esse é o caminho que eles estavam querendo. Então, você veja, as ruas querem o quê? Mais investigação. Aqui estão querendo fazer um que eu chamo de golpe para tentar esfriar as investigações. Mas mesmo com a autonomia da Polícia Federal, mesmo com o você sabe que teve o procurador Carlos Fernando Lima, que é o procurador do Lava Jato, aquele que tem um cavanhaque. Sim. Ele que fala sempre do Lava Jato. Ele, na semana passada, na Câmara Americana de Comércio, ele disse o seguinte, de fato, se tem uma coisa que a gente tem que respeitar nos governos do PT, é que os governos do PT nunca interferiram em investigações. Os governos anteriores faziam intervenção nas instituições. Disse ele. Não sou eu que é do PT que estou falando isso. Para você ter uma ideia, em 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, teve 48 ações da Polícia Federal. 6 por ano. Sabe quanto é que é depois de Lula e Dilma? 250 por ano. O procurador, na época do Fernando Henrique Cardoso, era um procurador que era chamado de engavetador-geral da República. Ele nomeou o 7º mais votado. Foi o Lula e a Dilma que passaram a colocar sempre o primeiro mais votado como procurador-geral. Entra o Temer. Eles podem querer colocar um cara da diretoria da Polícia Federal para tentar segurar a investigação. Um ministro da Justiça que faça esse papel. Então, eu de fato, eu acho que aqui no Congresso, esse movimento do impeachment ganhou força no movimento, foi justamente porque tem muita gente com medo. E queriam mudar o governo, entregar a cabeça da Dilma para se safar.
Porque na cabeça deles, eles acham o seguinte, se eu entrego a cabeça da Dilma, as ruas se acalmam. Acalma coisa nenhuma. Eu estou convencido. E aí o senhor toca num ponto interessante. Desculpa cortar. Claro, não pode cortar. Não, pode cortar. O senhor toca num ponto interessante, porque esse é um tema que também está sendo motivo de reflexão no plenário. O que vai ser o pós-impeachment, independente do resultado do impeachment? Hoje mesmo o senhor apoiou uma fala sobre uma Assembleia Constituinte, né? De reforma política. É isso que o senhor acha? Que eu Quais acho? são as tendências? O que vai ser o pós-impeachment? Eu acho que tem que ter um novo governo. É o governo da presidenta Dilma, mas vai ter um ministro da Casa Civil, que é o Lula, que vai ter que reformar o governo, não só para esse novo rearranjo partidário, mas colocar nomes fortes da sociedade civil. Vai ter que apresentar um programa à nação, que eu acho que a questão principal é a recuperação econômica, é sairmos dessa recessão, protegermos o emprego. Então tem que ter um plano para reaquecer a economia. Na minha avaliação, nós temos que fazer mais ou menos o que o Lula fez em 2008, 2009. O que é que ele fez lá? Ele baixou a taxa de juros. Naquela época, naquela crise de 2009, a taxa de juros estava em 13,75. Ele reduziu para 8,75, baixou 5 pontos a taxa de juros. Ele aumentou o investimento por parte do Estado e gasto social. O gasto social cresceu 10%. É o que ele chama colocar dinheiro na mão do pobre. O pobre consome, aquece a economia. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que tem mais 3 pontos. Esse sistema tributário nosso aqui é muito injusto. A gente tem que apresentar... Quem é muito rico não paga imposto no Brasil. Quem paga imposto é a classe média e os trabalhadores. A gente tem que fazer alguma coisa, no sentido de tributar as grandes fortunas. A gente tem que mexer na concentração e no monopólio da mídia, fazer alguma coisa de democratização dos meios de comunicação. Essa juventude que está indo nas ruas do nosso lado está pedindo isso. Está pedindo isso, é a parte que elas mais querem do discurso. E como seria na prática? Como se faria isso? Você tem vários caminhos. Como, por exemplo? Você tem um conselho que pode ser criado com pessoas para avaliar. Você tem vários caminhos. Eu não estou tão por dentro de todos os detalhes. Tá. Mas é aqui, uma vontade que o senhor está anotando no movimento. Aqui é uma concentração muito grande da mídia. Você veja, na Argentina não podia ter televisão, rádio, jornal. Aqui nós temos uma Globo, um monopólio gigantesco. Eu acho que o Lula pode fazer isso. Pode fazer isso. E um terceiro ponto, que seria essa proposta de uma constituinte exclusiva para a reforma política. Porque eu acho que o senador Paulo Paim foi quem introduziu isso, mas eu acho que pode existir um acordo aqui até com a oposição. O fato é que o nosso sistema político está destruído, naufragou. Eles queriam, no começo dessa Operação Lava Jato, construir um roteiro que a corrupção era o problema, é a corrupção PT. Isso não se sustenta. Todas as principais lideranças da oposição estão, de alguma forma, citadas, estão tendo que prestar esclarecimentos. Né? São as mesmas empresas que doavam para todo mundo. Entendeu? Então, isso pegou. Isso é sintomático. Será que a forma daquelas empreiteiras, da forma que eles atuavam na Petrobras, não era a mesma que atuava nos governos estaduais? Entendeu? Isso vai aparecer. Então, vai estar aqui. Então, se não dermos essa resposta para o povo brasileiro, e hoje está difícil governar com esse sistema político, são 30 e tantos partidos. É uma coisa impressionante. Entendeu? Então, eu acho que recuperar a economia, tributar os mais ricos, democratizar os meios de comunicação e fazer uma reforma política. Antes disso tudo, não precisa apaziguar as ruas? O enfrentamento do impeachment vai apaziguar as ruas? Não vai, infelizmente não vai. Nós não temos ilusão. Infelizmente, o PSDB tem tido a postura irresponsável desde o primeiro dia do mandato da Dilma, questionando a eleição, questionando se houve fraudes. A Dilma não está governando desde o primeiro dia. Esse pessoal, para mim, vai continuar. Entendeu? Então, seria um erro achar aqui que nós vamos pacificar. Infelizmente, não vai ser de primeiro momento. Não vai ser do primeiro momento. Não vai ser enfrentando o impeachment. Eu acho que a gente vai começar a melhorar quando começar a melhorar a economia. Entendi. Eu acho que Lula pode ser essa esperança. Porque o Lula entra como ministro da Casa Civil. É muito forte o ministério. Eu acho que ele pode, se a economia começa a melhorar agora no segundo semestre à frente, ele pode dizer, olha, pessoal, acreditem, né? Empresários, trabalhadores, vamos voltar a acreditar no Brasil, na economia e investir. O Lula é um animador. A nossa esperança é essa. Mas eu acho que é praticamente um novo governo que está se montando depois dessa votação. É o resgate da governabilidade, então. É o resgate da governabilidade. Tem que ser um governo que fale para a nação. Vai ser com resultados concretos que a rua se acalma. E eu espero que a oposição tenha responsabilidade agora.
não continue. Porque ela pode continuar, mais impeachment, mais isso. Mas a Porque- repactuação vai ter que, em algum momento, vai ter que ter uma articulação com a oposição, né? Não, que a oposição está intransigente. O que eu espero é que eles tenham respeito com o país. Se nós derrotarmos o impeachment, eles têm que aceitar. Eles não podem ficar isso direto. Porque se ficarmos disso direto, o desemprego vai às alturas. O país para, né? O povo que está perdendo com essa briga política aqui. Mas já há aquele outro protocolado, aquele outro pedido da OAB, protocolado há uma semana atrás, né, senador? É esse Eduardo Cunha, do jeito que é a revista, do jeito que é capaz dele aceitar um negócio daquele sem responsabilidade. A gente vai ficar até quando discutindo impeachment? É preciso botar a mão na cabeça e entender o que o povo está pensando. O povo está contra tudo que é político. O povo está entendendo que essa briga está contra ele. Uhum. Então, eu sinceramente, é preciso também, todo mundo tem responsabilidade, o governo, mas a oposição tem sua responsabilidade também. Continuar nesse clima. Se for derrotado o impeachment, estão jogando contra o país, contra o povo. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua presença aqui no Obrigado. nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever este ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.